Tudo bem? Boa tarde para vocês. Bem-vindo à aula 2 aqui do Programa de Vendas Inteligentes. Hoje a gente vai falar sobre leads, jornada de compra e funil de vendas no turismo digital. O objetivo dessa aula é que você possa, ao final dela, saber como identificar o lead, qualificá-lo e conduzir até que eles comprem de vocês. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre lead, sobre a diferentes tipos de lead, né? A lead do topo do funil, meio do funil e fundo do funil, é frio, morno e quente. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais ainda, né? Um pouquinho mais aprofundado sobre os leads e qual o tipo de abordagem que cada um desses leads precisa ter para poder se tornar cliente da empresa de vocês no futuro ou em curto prazo, caso seja um lead quente, né? Vamos dar sequência aqui, então. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que muitos leads nunca viram vendas? Essa é uma dúvida muito importante, muito grande, né? E por que não viram vendas? Porque, às vezes, o lead que chega no seu negócio, ele não está pronto para comprar, né? Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês o que é o funil de venda, para você entender qual é a estrutura, como é que funciona, né? Por que existe um funil de venda, como que os leads chegam na agência de vocês, a origem e os canais que esse lead vem e os diferentes perfis de interesse. A gente vai falar sobre lead frio, morno e quente, saber como diferenciar e abordar cada um, tá, corretamente. E a gente vai aprender também um pouquinho sobre qualificação e nutrição, como é que a gente pode conduzir o cliente até a decisão da compra, e a gente vai falar também, nessa parte de qualificação e nutrição, é quando a gente entra na questão do nível de consciência, né? Do que a gente falou na aula 1, a gente vai voltar a falar aqui na aula 2 também um pouquinho sobre níveis de consciência, pois a parte de nutrição nada mais é que você levar o cliente do nível inconsciente até consciente do produto, tá? Então, vamos lá. O erro mais comum, tá, que a gente pode cometer é tratar todos os clientes de forma igual, tá? Por quê? Porque se a gente trata todos os clientes da mesma forma, a gente não considerar o momento de compra que ele está, a gente vai correr o risco de fazer o approach errado. Então, o cliente que não está pronto para comprar, se a gente já chega passando o orçamento, ele vai se assustar, porque ele ainda não está pronto para esse momento. Então, a gente precisa ajustar, né, o approach de acordo com o momento do cliente. Então, esse lance de enviar orçamento imediato, envia a proposta sem saber o contexto, sem saber se ele quer descansar, se ele quer viajar para se divertir, né, se a pessoa quer, sei lá, ir para um cruzeiro, né, mas aí você nem pergunta se ele quer um cruzeiro de festa, um cruzeiro de família. Às vezes o cara quer descansar, quer um cruzeiro que não tenha criança, tem gente que não gosta de criança, né? E você manda ele para um cruzeiro que tem o melhor Play Kids, né? Kid Play, para a criança brincar, e isso vai fazer com que ele fique estressado. Ele está indo para descansar, ele vai ficar estressado, porque ele não gosta de criança, e o navio que você vendeu para ele é um navio que tem a melhor área infantil de toda a frota, entendeu? Então, isso é perigoso. Então, esse lance de enviar o orçamento imediato, sem entender o contexto, é muito perigoso. E sem acompanhamento, né? Se você não fizer o follow-up e perder um tempinho com os leads que ainda não estão prontos para comprar, você acaba diminuindo a sua taxa de conversão, e esse é um erro comum e é um erro muito, muito grande, assim. Parece ser pequeno, mas é um erro muito grande, porque você tem um ciclo de vendas, né, que demora um tempo para a pessoa comprar. Isso é até um exercício que eu peço para você fazer aí na agência de vocês, que é, tipo, tentar observar quanto tempo demora para um cliente comprar o produto de vocês. A partir do momento que ele faz o primeiro contato, quanto tempo demora, porque aí você consegue saber se demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí, dependendo do tempo que demora, você vai fazer a sua cadência de follow-up. Então, sei lá, depois de 30 dias, você manda uma mensagem, depois de 40 dias, 50 dias, assim por diante. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre cadência, na parte de feedback, né, na parte de follow-up com o cliente. Eu vou explicar para vocês o que é, né, a cadência e como construir uma cadência dentro do mercado de turismo. Tá? Então, aqui, o que é importante entender? Que nem todo lead está pronto para comprar hoje, tá? E reconhecer isso
é o primeiro passo para você vender mais. Então, nem sempre, porque ele entrou em contato, ele está pronto para comprar, tá? A pergunta, o que é um lead? Acredito que muitos de vocês já saibam, mas provavelmente vai ter alguém que não saiba. O lead é qualquer pessoa que demonstrou interesse na sua agência, no seu produto, no seu serviço, tá? Mas o interesse dele não significa intenção de compra imediata. Então, qualquer pessoa que chegue no seu WhatsApp, que envie um formulário, que preenche um formulário no seu website, que venha por indicação, que te ligue, isso é um lead, né? É um prospect, né? É um cliente em potencial, né? Nesse mercado digital, ele é conhecido como lead. Então, o nome lead acabou se tornando muito, muito, muito comum, tá? No mercado. Então, assim, o lead veio, né? Então, o lead existe e agora a função que você tem, uma vez que o lead chega nos seus pontos de contato, no seu mecanismo de comunicação, né, a sua função agora é descobrir em que momento que ele está. Se ele está no momento de consciência ou inconsciência do produto, da solução, do problema, e se ele está pronto para comprar. Então, se ele está frio, se ele está morno, se ele está quente. Né? Então, quais são os pontos que a gente tem aqui de contato? O cliente pediu o orçamento ou chamou no WhatsApp para saber mais informação ou para perguntar alguma coisa sobre uma viagem, um destino, etc. O cliente pode responder um anúncio, né, que você fez no Instagram, por exemplo, né, ele pode clicar numa campanha que você fez. Isso é um ponto muito importante, porque na hora de clicar na campanha, é importante que você já faça algumas perguntas. Eu acho que você já deve ter percebido isso, que algumas campanhas já vêm com formulário de pré-preenchimento. Então, o cliente precisa passar, preencher o nome, e-mail, se pretende viajar, para onde quer viajar, se pretende viajar nos próximos meses, né, qual é a urgência, isso tudo, quanto que ele está disposto a gastar. Então, ali meio que você já está qualificando o lead, porque quando chega alguém que passou por esse formulário, você sabe exatamente, são 3 pessoas, vai gastar tanto, quer viajar daqui a um mês, e quer viajar, sei lá, para os Estados Unidos. Entendeu? Então, isso é o tipo de informação que você precisa ter. Uma vez que você tem essa quantidade de informação, já fica mais fácil para você criar esse contexto e começar a conversar de forma mais assertiva e personalizada com esse cliente. Vem do Instagram ou pediu informação sobre destino. Geralmente, quem vem do Instagram ou pede informação sobre destino é porque ainda é um lead frio, ele ainda não está preparado para comprar. Tá? Óbvio que o lead frio também compra, mas muito menos do que um lead quente. Então, se ele vem do Instagram pedir informação sobre destino, às vezes você não precisa gastar muito esforço aqui. Você vai, passa a informação, e depois você vai fazendo um follow-up e uma nutrição, gerando mais informação, quebrando as objeções que possam vir a aparecer. Aí você vai, mais na frente, fazer esse approach de venda. Por isso que é importante para você entender, né? Quando vem alguém que pede só uma informação sobre destino, quanto tempo essa pessoa demora para comprar. Porque aí você vai conseguindo criar o que eu falei antes, que é a questão da cadência, né? Quando que vão entrar as mensagens e que tipo de mensagens que vão entrando no processo, para você dar esse follow-up, né? Fazer esse follow-up com o cliente e, consequentemente, você transformar esse cliente em um cliente pronto para comprar os seus produtos e serviços, tá? Como que o lead entra no funil? Vou falar para vocês 4 formas aqui. A gente pode, o lead pode entrar no funil, tá? Por redes sociais, o lead pode entrar no funil por indicação, ele pode entrar por busca orgânica ou paga. Aqui, busca paga, entenda anúncio pago, tá? E aqui a gente tem o WhatsApp direto. Então, rede social, entrou no Instagram, viu ali o seu post, viu um vídeo, um Reels, um Stories que você postou, achou interessante e tal, mandou um DM para você. Ou então entrou no link da bio, foi no site, preencheu um formulário, ou então no próprio link da bio ali você tem um link para o WhatsApp e a pessoa vai e entra em contato com você por WhatsApp, né? A segunda opção aqui é indicação. Um cliente seu indicou alguém que tem necessidade e precisa de uma viagem agora, e aí você vai e faz isso por indicação, né? Então, geralmente é o lead bem quente, né? Porque
Quando alguém vai por indicação, ele fala, fulano, pô, estou precisando viajar para o Japão, pô, mas conhece alguém? Ah, porra, conheço, cara. Quando eu fui para o Japão, ó, eu contratei com essa empresa aqui, foi super legal, o atendimento deles é muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara vai ligar para você e fala, ô, tudo bem, ó, o fulano me indicou vocês e tal. Aí quando o cara chega, o fulano me indicou vocês, é porque ele já está querendo comprar, ele precisa comprar, e ele já validou você, porque alguém indicou, né? E essa indicação ele já traz a autoridade que você precisa. Aí você só precisa contornar, entender mais o contexto. E esse cliente que veio por indicação é o cliente que está mais predisposto a conversar com você, a passar mais informação. Se você for fazendo as perguntas de contexto, né, para poder entender um pouco mais, ele vai estar super aberto, porque ele sabe que você já fez uma venda bem-sucedida. Então, ele está disposto a que a venda dele, a compra dele, no caso, também seja bem-sucedida, e para isso ele sabe que ele vai precisar passar algumas informações para que você possa montar a melhor experiência para ele, tá? Busca orgânica, aqui é Google, né? O cara buscou no Google passagem, viagem para os Estados Unidos, no Google. Aí ele vai achar um monte de link, aí vai clicar ali, você tem a opção da busca orgânica, você tem a opção da busca paga, né? Que é quando você faz ali o Google Ads, você aparece na opção de busca do cliente. Busca no Google, é uma busca por intenção, então a pessoa tem intenção de fazer algum movimento. Aqui, na rede social, é uma rede de atenção, então as pessoas estão ali botando as postagens para gerar atenção sobre alguma coisa. E geralmente o caminho é rede social e depois ele faz a busca, tá? Então ele faz aqui a atenção, primeiro atenção e depois ele vem aqui na intenção. Aí ele faz na intenção de fazer a compra, de fazer a viagem, etc. E o WhatsApp direto é o WhatsApp direto, né? A pessoa entra no seu site, manda um WhatsApp, ó, vi aqui seu site, tem interesse, gostaria de saber mais sobre alguma coisa, sobre um destino, e assim por diante. Como é que é o funil de vendas no turismo, né? A gente tem aqui o topo do funil, né? Que a pessoa, ela ainda está buscando inspirações, olhando destinos, né? Está descobrindo destino. Ela sabe que às vezes ela quer viajar e ela sabe que ela quer praia, né? Mas ela sabe que ela gosta de praia e tal, então ela está ali tipo olhando as praias do Nordeste, vendo um pouco sobre os destinos e tal, até chegar naquele desejo, né? Às vezes você olha os destinos, às vezes você olha uma praia e te gera um desejo e fala, puta, eu quero ir para lá, entendeu? Então, o topo do funil, as pessoas que estão ali ainda meio sem saber, né? Para onde vão, estão esperando alguma coisa pegue a atenção delas. Aí a gente vem para o meio do funil. No meio do funil, a pessoa já sabe que ele quer a praia, já sabe que ele quer uma praia no Nordeste, ou ele quer uma praia sei lá, no Caribe ou qualquer coisa do tipo, e aí ele já está começando a fazer a pesquisa, né? Aí, tipo, o Caribe, ele já vai pesquisando, tipo, sei lá, você vai para Jamaica, se vai para Bahamas, né? Se vai para qualquer outro destino na América Central, ali no Caribe, e aí ele vai começando a comparar preço, compara a conectividade, ele começa a comparar as avaliações dos destinos, as avaliações dos hotéis, então ele já começa a trazer esse monte de informação, né, que nem a gente falou na aula anterior, para poder passar pelos níveis de consciência. Quem não estava na aula anterior, mais para frente aqui eu vou passar a questão dos níveis de consciência, vocês vão entender, então não se preocupe. E aí depois a gente vem para o fundo do funil, que é o cara que já está na decisão, né, já tem já busca a negociação e o fechamento do pacote. O que acontece? Se você errar na etapa, tá, que o lead está entrando no seu funil, é o principal motivo de perda de venda. Porque se você recebe um cliente que está aqui, ele ainda não sabe para onde ele quer, ele não sabe quando ele vai viajar, ele não sabe qual o budget que ele tem para essa viagem. Se você começa já, tipo, enfiando o orçamento nele, ele não vai comprar, entendeu? Às vezes um ou outro você vai conseguir, mas tipo, a chance é muito pequena, quase zero de você conseguir fazer com que um cara aqui no topo do funil compre alguma coisa. Ele primeiro vai precisar entender um pouco mais, ele vai precisar aceitar a sua autoridade, você vai conquistando a autoridade dele aos poucos para você poder, em consequência, no final, fazer a venda para ele. Então, o lead frio, topo do funil,
né? Ele está na fase de inspiração. Ele está ali, puta, eu gostaria de viver isso, né? Então, é uma praia, é um destino, é uma viagem. Às vezes a pessoa tem o desejo de, sei lá, conhecer Paris, e aí vai vendo as fotos de Paris e vai gerando essa inspiração, vai criando esse desejo, né? Então, nessa fase de inspiração, o cliente está pesquisando o destino, ele assiste vídeo, ele salva referência, ele vê post no Instagram, ele salva, né? Mas ele ainda não tem nenhuma decisão formada. Aí, tipo, vai conversar com amigos, vai falar, poxa, estava vendo, vi um vídeo de Paris, pô, achei muito legal e tal, pô, tenho uma vontade de ir para Paris. Aí, se tiver alguém que já foi, pô, vai, que muito legal e tal, não sei o que, não sei o que lá, aí, tipo, isso vai formando, né, esse desejo e a pessoa vai aumentando o nível de consciência dela em relação à viagem, em relação ao destino e etc. Então, aqui nessa fase do lead frio, né, o objetivo de vocês tem que ser gerar desejo e captar atenção. Então, como é que você faz isso? Se você tiver um Instagram, você consegue gerar desejo, captar atenção, fazendo um Reels sobre o destino, mas não uma coisa muito de venda, né? Isso é uma coisa que depois, com a gente fazendo essa aula de Instagram, vai ser legal, porque você precisa dividir as suas postagens no Instagram para topo, meio e fundo de funil. Porque aí você vai ter aqui algumas postagens para gerar desejo e captar atenção, e aí você vai ter depois as postagens de pesquisa, né, de comparação, e no final você vai ter as postagens para o fundo de funil, e aí no fundo de funil você já consegue falar de uma promoção, de um pacote, de uma condição especial, né, que seriam as postagens de venda. Se você faz só fundo de funil, o seu Instagram ele fica tipo voltado só para quem está com nível de consciência altíssimo de compra. E tipo, para o Instagram, por exemplo, né, falando do Instagram como né, dessa rede social em específico, as pessoas que estão lá, na grande maioria, elas estão ainda no período de inspiração, entendeu? Então, a cada 10 postagens, você precisa ter 4 postagens de topo de funil, que a topo de funil é o que vai te dar alcance, é a postagem que corre o risco de viralizar, né, que você consegue viralizar. Você vai fazer 2, 3 postagens de meio de funil, e aí você vai fazer 1, 2 postagens de fundo de funil, entendeu? Então, você vai fazendo esse ajuste, não dá para ser 100% fundo, 100% topo ou 100% meio do funil, você tem que fazer essa divisão também. Tá? Então, aqui na abordagem, para o lead frio, você precisa entregar conteúdo, você precisa entregar fontes de inspiração e você precisa iniciar o relacionamento. Esse é o foco da abordagem para um cliente que vem como topo de funil, né? Quando ele vem de Instagram e tal, você foca a sua abordagem nisso, né? Não é tipo, você quer o pacote, o orçamento para onde, entendeu? É tipo, você vai criando relacionamento, você vai entregando vídeos, postagens, né? Por isso que é legal você ter o seu site, porque se você tiver um site, você consegue fazer um blog, e desse blog você consegue escrever alguns artigos, né, sobre os lugares que você vende. Então, se você vende, sei lá, você é especialista em Disney, você vende Disney, se a pessoa tem uma objeção, ou se você precisa falar com ela alguma coisa sobre Fast Pass, por exemplo, como é que funciona o Fast Pass e tal, aí você pode falar, tem aqui um artigo no nosso site e tal, você, né, no blog aqui você consegue ter mais informação, e aí isso chama nutrir o lead. Então, você vai nutrindo o lead com as informações. Se você tiver essas informações dentro do seu ecossistema, você não joga ele para fora, né? Então, isso é importante, você ter esse ecossistema de informação, para que, se um lead precisa, você tenha um vídeo que você vai mandar para ele no WhatsApp, você tem o seu acervo de postagens, de blog, que você pode mandar para o seu lead. Então, isso é uma estruturação do negócio que é importante você ter, para não ficar jogando o cara para fora. Você joga o cara para fora, ele corre o risco de não voltar, né? Então, isso muita atenção nisso. Então, a gente vai agora para o segundo lead, né, que é o meio do funil, que é o lead morno.
Então, o que, que o lead morno está fazendo? Ele está comparando opções. Se chegar um lead morno para você, ele já está na fase de qual é a melhor opção. A melhor opção, necessariamente, é a mais barata. Então, você sabendo que o lead chegou nessa fase, qual abordagem você vai entregar? Você vai entregar explicação, comparação, e você vai entregar a sua autoridade no assunto. Eu sou especialista, já viajei várias vezes para lá, tenho experiência em loco, experiência pessoal no destino, né? E aí isso é uma coisa muito legal, que é você, no blog, você ter as suas viagens, quando você faz essas viagens de fan trip, né? Que você vai para o destino, vai para o cruzeiro, etc., se você tiver um site com a possibilidade de escrever um blog, de colocar alguma coisa, hoje você consegue escrever blog com inteligência artificial, você não precisa ser um jornalista para escrever alguma coisa, você consegue escrever com inteligência artificial, e aí você tira as fotos e tal, e bota da sua experiência, você foi no cruzeiro, qual foi a sua experiência, o que você achou e tal, quando você desembarcou, quais são as dicas que você daria. E aí você fica, não precisa ser um influencer ou uma influencer de turismo, mas você é alguém que consegue passar essa autoridade porque você já viveu aquele momento, né? Tipo, quando você vive alguma coisa e consegue mostrar para a pessoa que você viveu o que ela está querendo viver, isso, com certeza, gera mais autoridade na hora de você tentar vender, né? E passar a proposta mais na frente, né? Então, assim, esse cliente ele já saiu da fase dos sonhos e ele já começou a agir. Então, ele já está inspirado, ele já tem um desejo, e agora ele vai agir para definir com o que ele vai fechar. Então, ele começa agora a comparar os pacotes, ele inicia as conversas, né, com outras agências, para começar a ver preço, começar a ver prazos, saídas, tudo isso, para que eles possam ter um valor, uma estrutura melhor para eles poderem fazer a compra, né? Então, a gente tem aqui a questão do objetivo nessa fase, educar e construir a confiança, né? Você vai educar e construir a confiança com o seu cliente, tá? Então, a gente tem aqui o lead quente. O lead quente, ele está pronto para decidir, tá? Então, ele precisa ter certeza antes de fechar. Essa é a fase dele, ele precisa ter certeza. Mas ele já sabe o que quer, ele tem intenção clara, ele está avaliando com quem fechar. Então, ele já sabe para onde ele quer viajar, quando ele quer viajar, quanto que ele quer gastar, se ele vai fechar com a agência ou não vai fechar com a agência, isso tudo ele já sabe, tá? Então, aqui, nesse momento, com o lead quente, a sua função é eliminar a insegurança, né? A gente comentou sobre isso na aula 1, essa questão do reduzir os riscos. Então, você vai eliminar essa insegurança e aí você vai dar um empurrão final, porque as pessoas não movem, né? Elas não, na grande maioria, elas não movem sem um empurrãozinho. Então, você vai dar ali aquele empurrãozinho final para ele assinar lá o pedido e fazer a compra com vocês, tá? O objetivo aqui, no fundo do funil, é reduzir a insegurança e conversão. Aqui é venda. Aqui você vai para a venda, mas não é venda a qualquer custo. É uma venda consultiva, né? Uma venda entendendo em que fase que ele está, em que momento que ele está, entendendo as inseguranças dele, entendendo que ele vai ter as objeções, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar isso agora, eu preciso comprar isso com você, se eu comprar com você, eu vou me arrepender, né? Então, quando você está conversando com ele está pensando nisso tudo, entendeu? Então, você precisa, tipo, já se antecipar também, e respondendo, né? E aí vem a questão, né, do follow-up, de entendendo quais são as objeções e tal, e aí você já vai meio que, durante o processo, respondendo as perguntas que vão surgir, tipo, se eu comprar com você, eu vou ter problema, né? E aí você já mitiga isso antes dele perguntar, né? Então, ele já vai, tipo, opa, já me respondeu essa pergunta. Então, você vai tirando uma a uma essas perguntas e essas dúvidas que ele tem do caminho, tá? Então, aqui, a abordagem para o lead quente
recomendação, segurança e fechamento consultivo, né? Então, você vai buscar um approach, né, uma abordagem em cima desses pontos no fundo do funil, tá? Para o cliente que já vem no nível de consciência elevado. Então, aqui, para quem não assistiu a aula 1, a gente falou do nível de consciência do cliente, onde a gente tem o cliente inconsciente, que é o cliente que, tipo, tô cansado, preciso descansar. Aí ele passa para a próxima etapa do nível de consciência, que é o consciente do problema. Ele sabe que ele está cansado e que ele precisa viajar. Ele sabe que a viagem vai ajudar ele a descansar. E aí ele vem para o nível 3, né, que ele já está consciente da solução. E aí, tipo, eu quero fazer uma viagem. Então, ele sabe que ele precisa viajar, está consciente do problema, agora ele está consciente da solução. Minha solução é uma viagem, né? Aí ele vai, no nível 4, ficar consciente do produto. O que é consciente do produto? Ele sabe que ele vai viajar. Aí, no nível 4, ele vai definir se ele vai viajar, se ele vai fazer um cruzeiro, se ele vai viajar para a praia, se ele vai viajar para a montanha, né? E aí ele já está consciente do produto, ele está consciente da experiência que ele quer e a experiência que ele vai fazer ele descansar. Nesse caso aqui é descansar, mas existem outros inconscientes, né? Que seria tipo, eu quero, sei lá, participar de uma festa, né? De um evento, e aí, tipo, queria ir numa festa de música eletrônica na Europa, tipo, qualquer coisa assim, entendeu? Quero me divertir, né? Sair do meu dia a dia, mudar a rotina, né? Então, tem várias coisas assim que podem ser a questão do inconsciente, né? E aí ele vai descendo essa escada e vai aumentando o nível de consciência dele. Então, no nível 4 aqui, a gente tem o consciente do produto, nesse caso que ele quer descansar, então ele vai escolher o produto que ele vai comprar para descansar. E aí, no nível 5, ele já está pronto para comprar. Aí, quando ele tá consciente do produto, e aí ele está consciente de quem vende isso, né? Então, ele já sabe, aqui é a fase de decisão, ele vai fazer essa comparação, se eu vou comprar com A, com B ou com C, mas eu já sei o que eu quero comprar. Então, ele vai começar aqui na fase de cotação, na fase de autoridade, né, na fase de buscar quem vai resolver esse problema para ele. Então, sempre atenção aqui nesses níveis de consciência. Os níveis de consciência, né, como eu falei na aula anterior, 1 e 2 é topo do funil, 3 e 4 é meio do funil, e 5 é fundo do funil. Então, se vier alguém inconsciente, que só acha que só diz que precisa descansar, diz que precisa viajar, você já sabe que ela está no topo do funil, então você já sabe qual abordagem que você vai dar para ela. Depois você tem o pessoal que vem aqui no 3 e 4, que já sabe que quer fazer uma viagem e já está pesquisando o destino ou o pacote. Esse aqui já está no meio do funil. Então, aquilo que a gente falou no início, questão do ciclo de venda, aqui ele já vai ter um ciclo de venda diminuído. Aqui, quando chega alguém no seu funil, no seu WhatsApp, né, tipo, pede uma cotação, alguma coisa para você, aqui o ciclo de venda dele é maior. Então, aqui o cara, sei lá, vai viajar em 6 meses, aqui às vezes vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, né, depende muito de quanto tempo esse lead demora para passar de fase, né, para passar aqui de nível de consciência. E aí o pronto para comprar é rapidinho, né? Então, já está decidido, é só uma questão de negociação. O que a gente precisa entender antes do orçamento, né? Antes de enviar qualquer proposta, é fundamental você coletar informação, né? Você precisa ter essas informações essenciais sobre o lead para garantir que a oferta seja relevante e personalizada. Então, o que a gente precisa entender? Qual o destino que a pessoa quer ir, qual o perfil da viagem, qual o prazo, né? Qual o orçamento, né, que a pessoa tem, né? Quanto que ele tem, quanto ele está disposto a gastar, o prazo da viagem, aí pode também perguntar a questão de prazo de pagamento, esse tipo de coisa, quantidade de pessoas que vai viajar, se é só adulto, se é grupo, se é família, se tem criança no meio, se tem pet. Então, isso tudo é importante, né? E a questão de intenção de compra, né? A intenção de compra é meio que, por que você está viajando,
você está querendo fazer um final de ano, passar o Natal com a família, ou você está viajando porque é aniversário do filho. Então, sempre tem uma intenção por trás da compra, né? E você entender isso é legal porque você consegue trabalhar a parte mais emotiva, né? A parte mais emocional da viagem. Então, não fica aquela coisa preço, dinheiro, material, e você já começa a fazer uma venda mais emocional, baseada nessa questão da intenção de compra, né? O que ele tem, o que ele busca atingir a partir do momento que ele vai fazer essa compra, a partir do momento que ele vai viajar, né? Então, isso é importante a gente atentar a isso também, tá? Então, você qualificar o lead, tá? É evitar a perda de tempo. Então, se você já sabe mais ou menos, tipo, você pode ver que quando você preenche alguns formulários na internet, alguns deles perguntam, tipo, quando você pretende iniciar, né? Tipo, sei lá, de curso ou coisa do tipo, você pretende começar o curso quando? Agora, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Isso tudo é qualificação de lead. Todas essas informações que você preenche quando você vai cadastrando um formulário, isso é qualificação. Ele está te qualificando ou te desqualificando para determinado produto. Tem até empresa que você só passa do funil dele, do formulário dele, a partir do momento... Desculpa, o cachorro ficou nervoso aqui. Pronto. Então, você passa a qualificar esses clientes, e se ele não tiver qualificado no seu negócio, ele não precisa nem entrar no seu funil. Você vê que, às vezes, tipo, eu testo muito, né, esses formulários, não sei se vocês têm o mesmo hábito, talvez não, mas eu vou preenchendo esses formulários para ver, né, como é que funciona, como é que é a questão de captação de lead dessas empresas, e nem todos me deixam passar para a próxima fase, do tipo, qual o seu faturamento? 0 a 1.000, 1.000 a 10.000, 10.000 a 20.000, aí eu boto lá, sei lá, de 1.000 a 10.000. E aí o cara fala, você está fora do nosso perfil de cliente e tal, não sei o quê, quem sabe no futuro a gente pode fazer negócio. Porque o cara só está querendo alguém entre, sei lá, 10 e 20 mil, entendeu? Então, isso é uma questão de qualificação. Você qualificando, você não perde tempo, né? Que é aquele cara que você liga, fala com ele e tal, e ele não resolve, não sai com nenhuma solução. Então, isso é importante você sempre qualificar os leads, tá? Quais são as perguntas estratégicas? Aqui são só algumas delas. Você pode, claro que, tipo, hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Tem o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, Claude, ou seja, qual for que você use, você pode também pedir para ele estruturar algumas perguntas estratégicas para o seu lead, né? Então, depois eu posso fazer a postagem lá, colocar um prompt para vocês lá na comunidade, e aí você conseguir essas perguntas. Mas, basicamente, antes de você avançar com qualquer lead, é importante você perguntar qual o objetivo da viagem, né? Qual a experiência que vocês procuram. É uma viagem de descanso ou uma viagem de experiência, né? Então, assim, no caso, você perguntando aqui, é uma viagem de descanso e experiência, você precisa perguntar antes de qual experiência vocês procuram, né? Então, para não ficar redundante, né? Existe uma data ideal, né? Já possui o orçamento pensado. Então, assim, são 5 perguntinhas que você vai fazer ali, essas 5 perguntinhas você já consegue entender um pouco mais do perfil do cliente e já fica mais fácil para você avançar, né, com esse cliente em específico. Então, essas perguntas são importantes. Aqui a gente passa para outra fase, né, que é a fase que eu falei com vocês da nutrição de leads, né? Nem todo cliente compra agora, mas todo cliente vai comprar em algum momento. Aí cabe a você entender em que fase esse cliente está e o que você precisa fazer em cada fase desse cliente, tá? Então, como é que a gente faz a nutrição de lead? No WhatsApp, mandando mensagem, gerando conteúdo, entregando conteúdo para ele. Aí, então, você vai passar o link dos blogs, aquilo que eu já passei para vocês, né, anteriormente. Aí, você criar uma lista VIP da agência de vocês, né? Se você tem
no Instagram, você pode colocar ali também o cara fazendo... como é que é? É, o, eu esqueci o nome agora. No Instagram você consegue fazer o grupo ali, né, da comunidade e tal, para as pessoas poderem receber informações, então você pode ir nutrindo os seus clientes ali. Aí a questão de promoção, né, se o cliente estiver no meio do funil, para o fundo do funil, a promoção para ele funciona. O cliente que está ali no topo do funil, ele está querendo um relacionamento, então, se você começa a movimentar um grupo de WhatsApp, alguma coisa do tipo, ele vai ali criando esse relacionamento, você vai entregando a informação para ele, você vai reduzindo o tempo de procura dele, porque você já vai entregando tudo mastigado para ele, então você vai criando o gatilho de reciprocidade. Quando ele for comprar, ele vai lembrar de você, porque você nutriu ele de informação, então ele está em dívida com você. Psicologicamente, ele vai se sentir em dívida, tá? Isso uma ferramenta de persuasão, então, você mantendo o relacionamento com o seu cliente, mesmo quando ele está ali no topo do funil, dá um pouco mais de trabalho, mas isso é importante, porque no final, quando ele for comprar, ele já tem esse relacionamento, você já construiu a autoridade, e ele está em dívida contigo, porque você que mostrou para ele quais são as experiências, como é que funciona o destino que você é especialista, você vai mostrando isso para ele, e aí você faz um follow-up leve. Follow-up leve é, tipo, sem vender, né? Você vai perguntando, oi, fulano, tudo bem e tal? E aí, você está precisando de mais alguma informação? Tem mais alguma dúvida que você tem a respeito do destino? Ah, olha só, eu vi isso aqui, pô, pensei em você, tal, porque isso eu acho que tem a ver com o que você está querendo. Então, você está ali fazendo um follow-up leve, você vai mantendo o contato, vai fazendo o ponto de contato, sem ser um ponto de contato de venda, né? Você entrega alguma coisa e espera o retorno, né? Então, isso é importante, você sempre está fazendo esse follow-up leve também, tá? Então, quem não compra hoje, pode comprar depois. Então, não é porque ele não comprou agora que ele não virou seu cliente, é porque ele ainda não estava pronto para comprar. Então, tem ali no varejo, né, a gente tem o caroço, né, que é o cliente que entra para ficar olhando as roupas e tal, e não compra nada, mas esse caroço que vai todo dia e você vai atendendo ele de forma educada, de forma gentil, mostrando, gastando o seu tempo, o dia que ele tiver o dinheiro, quer dizer, ele não compra porque ele não tem dinheiro, mas ele tem o desejo, ele tem a vontade, e o dia que ele tiver o dinheiro, ele vai lembrar de você, porque você sempre tratou ele bem, independente da roupa que vestia, o fato dele não ter dinheiro, do tempo que ele ficava na loja sem comprar nada. Então, isso é importante, você observar isso, trabalhar com carinho todo mundo, porque no final todo mundo quer só ser visto e ser compreendido. Então, assim, o papel do agente moderno, né? A gente precisa ser consultor, a gente precisa ser especialista no destino, na solução que a gente vende, a gente precisa ser o facilitador, quem vai fazer com que o seu cliente não perca tempo, né? É você, tá? E quem vai reduzir a insegurança dele na hora de comprar é você também. Então, se você fechar, né, você fez a consultoria, explicou para ele o que é melhor para o momento dele, para a viagem dele. Você demonstrou que você é especialista no assunto, que você é especialista no destino. Principalmente se você tiver algum blog, alguma coisa que você fez enquanto você estava no destino. Você é o facilitador, você entende, você tem os contatos, você consegue resolver tudo para ele sem ele precisar ter que se virar lá no lugar, né? E você é o redutor de segurança, você vai fazer com que ele não tenha problema, você vai fazer com que ele chegue lá e o hotel dele vai estar certinho, que o avião dele vai voar, que a experiência que ele comprou lá já está tudo acertado com o DMC e por aí vai, entendeu? Então, isso é importante, esse é o papel, né, do agente moderno, você precisa mostrar isso, não só vender um pacote e trabalhar em cima de preço. Tá? O cliente ele não precisa de mais informação, ele precisa de clareza. Então, isso é uma coisa muito importante de ser observada, porque às vezes a gente acha que o cara precisa de informação, informação, informação,
E o que a gente mais tem hoje é informação. Então, a gente tem esse lance de obesidade mental, né? Vocês já devem ter ouvido essa frase, e é uma verdade, porque o que a gente tem de vídeo sobre destino, que a gente tem de vídeo sobre viagem, etc., tipo, é muito, é muito. E quando a pessoa começa a mostrar uma intenção de viagem numa rede social, a rede social começa a entregar mais ainda. Então, assim, às vezes o cliente, quando chega em você, ele está com tanta informação que ele está perdido de tanta informação. E aí vem você e mostra para ele, você vai dar clareza para ele, porque às vezes ele está com tanta coisa na cabeça que ele quer conhecer, sei lá, a Tailândia em 3 dias. E aí você fala, olha, desculpa, mas né, Tailândia não dá em 3 dias. E você vai começar a explicar o destino, você vai falar com ele quanto tempo precisa, quais são as experiências que ele pode ter no destino, né, como é que ele consegue juntar, de repente, 2 destinos, o cara quer conhecer 2 países, por exemplo, então como é que ele consegue fazer essa junção de 2 destinos. Então, essa é a clareza, né, de conexão, do destino A para o destino B, você consegue ir de trem. Se a gente comprar o trem antes, você consegue um preço melhor, né? Você não precisa necessariamente pegar um avião do A para o B, você consegue fazer terrestre, e essa viagem de trem é super bonita e tal. Então, você está dando ali clareza para ele na hora de montar a experiência dele, porque você tem você é especialista nisso, você sabe disso, você está fazendo uma consultoria para ele, né, e facilitando o trabalho dele e, consequentemente, reduzindo a insegurança dele. Então, nesse foco que vocês precisam trabalhar, né, a próxima venda de vocês, né, tenta trazer isso para que vocês possam trabalhar em cima desses 4 pilares, porque é o que é fundamental hoje na venda, né? Então, a gente tem aqui, fiz aqui uma brigadeira só para vocês conseguirem guardar, né? Quem quiser tirar print da tela, pode ficar à vontade, mas o framework da venda inteligente, né? Então, a gente tem o LQNF, né? O L é o lead, né? Então, você precisa saber de onde é que veio, né? De onde que veio esse cliente, né? Qualificação, né? Por que você vai fazer a qualificação e vai fazer as perguntas? Para você saber se vale a pena investir tempo, ou se você joga ele para o seu WhatsApp de nutrição de lead, entendeu? Então, às vezes, WhatsApp de nutrição de lead, você pode fazer no seu WhatsApp Business grupos diferentes. Se a pessoa que entra num topo de funil de Estados Unidos, você joga ela para um grupo de Estados Unidos, onde você vai colocar informação ali, vai nutrir sobre Estados Unidos. Se ela é um grupo que quer saber sobre a Europa, por exemplo, você joga para um grupo de WhatsApp sobre a Europa, para não enfiar todo mundo no mesmo balaio, e aí você consegue, pelo menos, dividir por tema, né? Então, talvez uma nutrição de lead nesse formato possa funcionar, tá? Então, aqui você tem o que de qualificação, né? Se vale a pena investir tempo. Aqui é a questão da nutrição, né? Se ele está pronto para comprar ou não. Se ele não está pronto para comprar, você precisa nutrir ele, você precisa dar informação para ele, você precisa, às vezes, dar clareza e não dar muita informação. Então, você vai mostrar para ele que ele consegue, como é que funcionam as viagens de trem na Europa, né? Quais são as companhias de trem que existem na Europa e tal. Então, você vai dando essa informação para ele, para o seu lead vai entendendo um pouco mais do destino, tá? Eu estou falando aqui coisas bem aleatórias e soltas, mas vai fazer sentido para vocês quando vocês pensarem em um cliente na realidade do negócio de vocês, tá? E aí a gente tem o F, né, que é o fechamento. Como conduzir a decisão? Como é que a gente vai fazer esse fechamento? Então, a gente fez aqui a etapa LQN, né, e aí a questão do fechamento, a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai falar sobre fechamento, sobre qualificação, a gente vai abrir um pouco mais sobre qualificação, a gente vai focar mais na próxima aula sobre qualificação e fechamento. Tá? A nutrição, a gente fala, vai dar uma passadinha, mas não é muito foco da nutrição, porque a nutrição é você gerar conteúdo para entregar para os seus clientes. Então, é assim que funciona a nutrição, mas eu posso passar um pouquinho também na próxima aula. Tá? Então, aqui, o que a gente vai aprender, né, na próxima aula?
abordagem no WhatsApp, como é que a gente pode abordar o cliente no WhatsApp, se o cliente entra no WhatsApp, como é que a gente vai conversar com ele. Então, a gente vai meio que fazer umas primeiras perguntinhas, né, para fazer a qualificação. Aí a gente vem aqui na questão do SDR versus Closer. O SDR é o profissional de vendas que faz a qualificação, tá? Uma vez que o cliente está qualificado, esse cliente está qualificado, ele está pronto para compra. Quando ele está pronto para compra, vem o Closer, tá? Eu sei que a maioria de vocês deve trabalhar sozinho, então você só precisa saber que você vai ter essas duas etapas, não precisa ser dois profissionais, mas você precisa saber que vão ter esses dois momentos, o momento do SDR e o momento do Closer, tá? Então, você vai ter esses dois momentos, que é o momento da venda. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre Spin Selling. Spin Selling é uma técnica de vendas, onde você tem as perguntas de situação, qual é a situação dele, né, qual é o problema que ele tem, né? Aí você vai fazer perguntas de inquisição e aí você vai para o fechamento, tá? Você vai para a negociação. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Spin Selling e vou trazer isso já adaptado e adequado para a realidade de vocês, tá? O Spin Selling é uma coisa mais B2B, mas a gente consegue adaptar para a realidade do turismo, para fazer as perguntas certas, na hora do fechamento da venda. Aqui a questão do follow-up inteligente. A gente tem um negócio chamado cadência de vendas, e na cadência de vendas você cria uma cadência de follow-up. Então, assim, mandei a proposta, 2 dias depois vou perguntar se a proposta, se ele já viu, se ele já está de acordo. Se ele não respondeu 3 dias depois, eu vou mandar outra mensagem. Então, isso se chama cadência, e aí eu vou falar nesse follow-up inteligente, como é que a gente estrutura uma cadência, como é que a gente vai fazer esse follow-up. Aí você cria aqui meio que um padrão, e depois você vai vendo, né, no seu dia a dia, às vezes no seu perfil, 2 dias é pouco, você precisa talvez 3 dias, entendeu? Ou 4 dias para o primeiro contato. Então, você vai meio que ajustando a cadência do seu follow-up de acordo com o seu cliente. Então, isso eu vou trazer para vocês também na aula seguinte. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de fechamento, mas não técnicas de fechamento vazia, né? A ideia não é transformar vocês em vendedor com técnica de venda, né? Mas só para vocês entenderem que existem, tipo, dezenas de técnicas de venda, né? Tem uma que é o ou, né? Você prefere você prefere A ou B, né? Você prefere uma viagem para um hotel 3 estrelas ou 4 estrelas? E aí o cliente vai falar 3 estrelas ou 4 estrelas. Você, tipo, nessa técnica, você está fazendo com que ele escolha um, né? Você prefere 3 estrelas ou 4 estrelas? Ele vai falar 4 estrelas. Então, isso é mais ou menos uma técnica de fechamento, né? Então, você consegue utilizar essas técnicas de fechamento, mas o ideal é não utilizar muito, né? Porque você trazendo aqui, ó, nessa questão do Spin Selling, você vai fazendo com que ele compre durante o processo, entendeu? E aí você utiliza uma técnica de fechamento bem sutil no final, só para fazer com que ele tome a decisão e para que ele dê para que ele faça o movimento para compra, tá? Então, tem muita gente que faz essas técnicas de fechamento e aí fica muito forçado, sabe? E aí não é legal, porque o cliente sente isso, né? Quando você começa a trabalhar com muita técnica de fechamento e tal, e aí aquela alegria falsa, sabe? Esse tipo de coisa, quando você perde a sua autenticidade tentando trabalhar com técnicas, isso é ruim. É melhor você ter sempre a sua autenticidade e você tentar trabalhar com as técnicas de fechamento que mais se adequem ao seu perfil profissional, né? Que mais se adequem ao momento. Porque aí você vai fazer isso de forma tão autêntica que o cliente ele não vai perceber que você está tentando trazer ele para um fechamento e utilizando uma técnica de vendas para efetuar um fechamento, tá? Uma boa noite aí, um bom resto de semana para vocês. A gente se fala até semana que vem.